Todos os garotos do time Z estão jogando pedra, papel e tesouro para ver quem vai escolher sua posição. Isaac ganha e logo fala que vai ser o atacante. Depois disso, vemos o Ego explicando que a primeira seleção será uma espécie de liga onde todos os 5 times irão se enfrentar. E após isso, os 2 melhores irão avançar, enquanto os 3 restantes irão ser expulsos do Brolock. Cada vitória dará 3 pontos, empate será 1 e derrota 0. Ele também explica que há uma forma de continuar no Brolock, mesmo estando na equipe perdedora. Você deve ser a pessoa que marcou mais gols naquela equipe, e se isso se concretizar, então você passará. Ele também explica que os jogadores de uma equipe serão classificados pelo número de gols e o fair play vai ser contabilizado no sistema. Então o cartão amarelo é um ponto negativo para o jogador, 2 no mesmo jogo é 3, e o cartão vermelho será 4 pontos negativos. Se os jogadores empatarem em gols, isso irá desempatar, seja perseguindo seus objetivos ou pela equipe, o destino de cada atacante será decidido aqui. Essa será uma luta para que todos joguem futebol do zero, para trabalharem seus fundamentos. O primeiro jogo será realizado daqui a 2 horas, e será o time X contra o time Z. A cena muda para mostrar a posição de cada um. O On diz que o time X são os jogadores dos rankings 243 ao 254, e que é para todos acreditarem no Isaac como atacante e no time. Todos do time se preparem quando Isaac se pergunta o que é isso de jogar o futebol do zero. Todos avançam, até chegar no campo central do 5º bloco, e logo em seguida o time X entra no campo. Com todos apostos, Bashira, que está ao lado do Isaac, pergunta se ele está nervoso. Eu tô tranquilo. No futebol você não pode ganhar a menos que esteja se divertindo, diz Bashira. Isaac pensa que ele está certo, não tem por que estar nervoso. E com o toque do Bashira, o jogo começa. Eu posso ser um jogador inferior, o penúltimo no Brolock, mas só preciso ser o último a ficar em pé, pensa Isaac. Avançando, ele vê 3 indo em sua direção. Ele então cessa para recuar para o Bashira e começa um contra-ataque. Bashira tenta avisar de algo, mas é tarde. Hyde aparece e rouba a bola de seu companheiro de time. Isaac pergunta o que ele está fazendo, enquanto o mesmo responde que só tem que marcar mais gols para sobreviver. Foda-se o time, vou ganhar o jogo sozinho. Nesse instante, Kunigami aparece e rouba a bola do Hyde, dizendo que se ele não quiser seguir as regras do Brolock, terá que o derrotar antes, mas sem roubar. Ikarashi, Kuon e Naruhaya vêm atrás dizendo para eles voltarem às suas posições. Enquanto os dois estão lutando pela posse de bola, um jogador do time X vem por trás e rouba, mas logo depois outro jogador do time X vem e rouba a bola de seu companheiro. O Isaac vendo aquilo pergunta que bosta está acontecendo. Graças às regras do Brolock, onde o melhor marcador consegue se classificar, todos os atacantes perceberam que tinham que vencer seus próprios companheiros de time. Todos esses caras estão jogando por conta própria. Quando o Ego disse que estaremos jogando futebol do zero, ele quis dizer sobre esse futebol sem sentido? Isso não é futebol. O que eu faço? Como eu faço? Devo entrar no meio? Nesse momento, alguém conseguiu entrar no meio da multidão e derrubar todos. Essa pessoa é o jogador 10 do time X. Ele é Shoei Barou. Ele manda Isaac sair da frente, ou será destruído. Isaac só pensa que tem que parar ele. Pensando por onde o Barou irá, direita ou esquerda, ele observa os pés dele. Isaac pensa que ele vai para a esquerda, mas usando o seu calcanhar ele faz um chapéu no Isaac e passa por ele. Kuon, que já estava esperando ele com Naruhaya, tentam o parar, mas são passados facilmente passando a bola entre as pernas de ambos. Enquanto ele chega na área do gol, Isaac se pergunta se tem como ganhar de alguém como ele, e com um chute, Barou marca o primeiro gol. Lembre-se disso, amadores. Lixo como vocês não valem a bola que chuto. Não estamos aqui para sermos amigos. Vocês estão aqui apenas para me fazer brilhar. Afinal, neste campo, eu sou o rei. Isaac fica se perguntando se o time X realmente tinha um cara como ele. Igarashi diz pro Yemon fazer melhor por ele ser o goleiro. O mesmo diz que é difícil fazer quando é sua primeira vez. Kuon tenta acalmar a situação, dizendo para todos focarem, pois a diferença é de apenas um gol. Isaac confirma isso, dizendo que se pararem de jogar de forma egoísta, irão conseguir ganhar. Hyde diz que se isso acontecer, Isaac será o único a marcar gols, já que é o atacante. Ele diz que a melhor coisa de Isaac é ficar na defesa, enquanto para todos é só passar a bola para ele. Todo o time C começa a discutir.
só sendo parados pelo VAR. Voltando por suas posições, Isaac diz que precisa se acalmar. A partida está apenas começando. Para o que a primeira seleção está nos testando. Isso não importa agora. Vai ser muito ruim se o time Z perder. Se pudesse dar um jeito naquele cara, então deve ter alguma chance. Passando a bola, ele diz por Batira que irão passar a bola entre eles, e Batira confirma. Mas antes da bola chegar no Batira, Kurumi aparece e pega a bola para avançar. Ele diz que quem conseguir marcar mais gols consegue sobreviver. Eu sei qual é a primeira seleção pro Loki. Não importa se ganhamos ou perdemos. A única coisa que importa é a minha motivação para marcar quantos gols puder. Mas facilmente a bola dele é roubada pelo time X. Raid e Naruhaya ficam putos e avançam enquanto contes por eles voltarem às suas posições. O jogador 4 do time X diz que já que tem o Barou com eles, só tem que passar para ele e agir como apoio. É só olhar para o colapso do time Z. Nós estaremos bem se jogarmos como um time ao invés de sairmos sozinhos. O camisa 11 então troca pro Barou, enquanto o time se ajuda para poder o apoiar. Isaac, vendo que o time X começou a se organizar, se desespera. Igarashi, Kunigami, Raid e Shigiri vão impedir o Barou, mas sem se preocupar muito, ele toca para trás de calcanhar. Já que todos estavam focados no Barou, ninguém conseguiu impedir que seu companheiro de time marcasse mais um gol, aumentando o placar para 2-0. Isso é ruim, perderemos se continuar jogando assim. Aqueles caras conseguiram mais ou menos se tornar um time, mas nosso time está caindo aos pedaços. Não há como vencermos assim. Como tudo se tornou essa bagunça, o time X era assim momentos atrás. Eles jogaram totalmente independente do outro. Tudo isso é por causa do Barou. O primeiro gol dele fez o time X se tornar um time. O jogo do Barou deu vida ao time X. Lembrando das palavras do Ego de jogar o futebol do zero para trabalhar em seus fundamentos, Isaac começa a raciocinar. Desejar passar era inútil. Assim que decidida a bola virou um caos. Então, para os fundamentos dessa equipe, alguém tinha que dar o chute. O Barou entrou em cena com seu excelente jogo. Não estava lá até que fez isso. Tornou-se o modelo para os seus companheiros. Seguindo seus planos, eles começaram a fazer estratégias para vencerem. E aquele fundamento forte, bem desse jeito ele criou uma equipe. É isso que Ego quis dizer com trabalhar em nossos princípios, e agora o time Z não tem o poder para detê-los. Quanto mais a diferença dos pontos aumenta, mais as pessoas prestaram atenção na pontuação sozinhas, sem criar os fundamentos da nossa equipe. Enquanto isso, o trabalho em equipe do nosso oponente ficou mais forte. Não há tempo, é impossível, esse jogo está perdido. E com um gol de cabeça, Barou faz 5-0 no time Z. Antes do jogo recomeçar, Isaac vê que apenas falta 3 minutos para ele acabar. Padilha diz que não conseguirão fazer nada além de correr, e que é impossível virar um jogo de 5-0 em 3 minutos. Mas se formos somente nós dois, acho que tem como marcar um gol. Com a vantagem de 5 gols, o time deles está relaxado. Essa pode ser a nossa última chance de tentar fazer algo sem ser marcados. Com o alerta terminado, ele se vira para o Isaac perguntando se ele quer fazer isso. Isaac só confirma, pensando que se mais ninguém vai dar um passo adiante, então ele mesmo será o único que será a base para o time Z. Padilha diz que será a isca o quanto puder e passará para o Isaac onde tiver menos pessoas. Isaac só precisa avançar e chutar. Ele pede para o Isaac correr com tudo até o gol, e o mesmo confirma. Toca o sinal por recomeço. Isaac passa a bola e já corre passando por todos, e dando a atenção do Barou. Isaac avança pensando que irá marcar o gol e ser aquele que o time precisa. É isso que significa ser o pilar do time. Pelo bem do time, Badira e eu vamos marcar o gol. E assim seremos a luz que guia o time Z. Badira chuta a bola e Isaac consegue sentir que ela está chegando. Ele a domina e fica num contra um com o goleiro do time X. Mas das sombras, Barou aparece. E ele diz: Número 11, como ousa me desafiar? Eu sou o único rei daqui. Curve-se, seu lixo. Isaac só consegue parar de avançar sem saber o que fazer. O que eu devo fazer? Recuar? Se eu for contra ele e perder, estragarei tudo. O que eu faço? Nesse momento, Raid, que está passando pelo lado esquerdo, grita para Isaac pedindo um passe. Kunigami, que está ao lado direito, faz o mesmo. Isaac não sabe o que fazer. Era para ser o gol dele. Barou avança nesse momento também. Isaac mentaliza tudo que está acontecendo em sua volta e toma uma decisão. Um passe em direção a Kunigami. O time X está rindo, dizendo que não tem como ele marcar de tão longe. Mas como um canhão, ele chuta a bola que passa rasgando o campo até entrar no gol.
marcando o primeiro gol do time Z. Kunigami comemora pelo seu gol. Isaac fica pensando no seu passe quando alguém o puxa. É a Hyde que grita e o xinga por não ter passado a bola para ele, já que o mesmo não estava sendo marcado. Isaac tenta explicar que ele estava querendo chutar, mas se moveu sozinho e tocou a bola. Hyde grita ainda mais o chamando de retardado por ter tocado quando tinha a chance de chutar. Kwon chega nesse momento para separar os dois. Hyde continua e se pergunta se Isaac ouviu as regras. Para sobreviver tem que ser o maior marcador. Mas você teve a chance e mesmo assim tocou. Que porra você tá fazendo no Brulock, hein? Isaac não consegue dizer nada, apenas que passou por instinto. Ouvimos então alguém chamar pelo número 11. É Barou. Ele diz que um atacante que hesita em frente ao gol simplesmente não tem o que é preciso para ser um. Ele termina dizendo que Isaac não tem talento, e esse é o fim da partida. Quinto campo. Jogo 1. Vencedor ao time X. Isaac cai no chão ao ser empurrado pelo Hyde. Ele pensa, o que eu fiz? No final eu não me tornei o pilar que o time precisava. Eu sou um fracasso como atacante? Já no vestiário, Hyde está falando que Isaac como centroavante foi um erro. No próximo jogo, ele deveria estar naquela posição. Logo todos do time começam a discutir para mudarem suas posições. Isaac só está com a toalha na cabeça e chateado com tudo. Ele pensa nas palavras do Barou. Ao invés de chutar, ele tocou. É exatamente como fez antes. Não mudou nada. Isaac pensa o que falta nele. O que tem que fazer para o time Z vencer. Logo Kwon aparece mandando todos ficarem quietos. Nosso time já perdeu. Vocês não entendem como isso é ruim? Na primeira seletiva, 5 times jogam em uma competição de todos contra todos. Apenas os 2 melhores times irão avançar, supondo que todos os times estejam iguais e consigam vencer 2 e perder 2 partidas. O máximo de pontos deles será 6. Não devemos tentar ter 6 pontos, e sim tentar conseguir 7. É claro, pode ter mais empates que isso, mas com 2 vitórias e 1 empate, já teremos 7 pontos. Será mais fácil se conseguir alcançar essa meta. Isso vale para os 2 times. Perdendo 2 jogos, não dará para alcançar os 7 pontos. Com isso, o time Z está à beira da eliminação. Se perdermos de novo, estaremos fora. Não é hora para pensarmos em nós mesmos. Se não focarmos em vencer, acabou para nós. Igarashi pergunta se o Kwon tem um plano. O mesmo nega, o que faz Igarashi zombar de seu discurso. Mas alguém diz que isso é verdade. É Kunigami que diz. Ele fala que se não fosse pelo Isaac e Patira, o gol não teria saído. Esse gol foi uma dica de como vencer. Hyde grita com ele falando que só quer receber passes para fazer mais gols. Patira na hora entra sem roupa e fala que aquele foi o melhor gol da partida. E se fazer mais deles poderão ganhar fácil. Ele pede a opinião de Isaac, e o mesmo só o manda colocar a roupa. Naruhaya diz que é estúpido e que um chute daqueles não dá pra fazer sempre. E Mamura, que está ao lado, diz que um time de 11 atacantes é loucura. Após ele tentar saber se aquilo tem algum significado, como no jogo de pega-pega, Shigiri aparece e fala para não levar tudo que o Echo diz a sério. Ele diz que tudo isso é para ganhar a Copa. Citou Messi, Cristiano Ronaldo e Cantona, mas nenhum deles tem a Copa do Mundo. Quando ele disse para jogarmos futebol do zero para trabalharmos nossa base, a TIC está aí. Isaac então decide falar algo. Ele diz: acho que descobriu o que ele realmente quis dizer. Mais cedo na partida, cada jogador, incluindo o time X, estava pensando em marcar gols. Isso não é como jogar livremente? Penso que um jogo de estilo livre é o que o ego deseja. Por futebol do zero, sem nenhuma estratégia, mas todo esse caos parou quando o Barou fez o gol. Eles foram inspirados e decidiram continuar passando para ele, porque ele proporcionou a imagem de marcador. Foi por causa disso que eles se tornaram um time. O primeiro gol do Barou destruiu aquele estilo livre. Com a sua habilidade, ele se tornou o pilar do time. E depois de presenciarem seu verdadeiro talento, os outros 10 jogadores conseguiram melhorar a si mesmo apenas seguindo seu exemplo. É disso que precisamos, do nosso próprio pilar. Um atacante talentoso capaz de sustentar a equipe e nos levar à vitória. Mamura diz que entendeu. Um atacante deve ser incrível o suficiente para conduzir sua equipe. Alguém capaz de incitar a habilidade do time, tanto de zagueiros como de meio-campistas. Kwon continua dizendo que se fosse o futebol normal, eles não teriam pensado nisso. Naruhaya diz que o Ego criou um sistema onde poderiam perceber que o melhor marcador não é decidido apenas pela classificação individual. Isaac continua e diz que o Ego fez essa regra para deixar as coisas claras. Eles os forçou a descartar suas ideias, táticas e posicionamento para marcar gols por conta própria.
e o pilar da equipe só surgiria depois de um choque em seus egos. Futebol e as equipes dentro dele nascem de um atacante de alto nível. Essa é a mensagem do ego. Nessa hora, alguém fala que Isaac está no caminho certo. É ego. Ele diz que a segunda partida do quinto bloco acabou e o time V esmagou o time Y por 8-0. E assim nos é mostrada a tabela atual. Os garotos ficam surpresos com a goleada do time V. E ego continua a falar. Começando do zero e tornar-se um pilar, eu vejo que estão pensando sobre minhas palavras, mas vocês ainda não entenderam o núcleo necessário para criar algo do zero. Para completar, vamos falar primeiro sobre nosso país, o Japão. Os japoneses são pessoas que ficam alegres por desempenhar um papel fixo no jogo, como uma sociedade, um grupo ou quase todo mundo. Isso é um bom caráter nacional para cumprir um único papel. Até poderíamos dizer que isso é uma virtude. Isso também é aplicado ao esporte. Pense em um jogo onde o Japão se iguala ao resto do mundo. Ele é o beisebol. Arremessadores, receptores, defensores internos, defensores externos, primeiro rebatedor, quarto rebatedor e o mais importante, um sistema de ataque e defesa dividido entre entradas. Um campo onde os jogadores são isolados e raramente interagem. Isso é claramente um esporte onde um desempenha uma única função e dá tudo de si. Perfeitamente condizente ao caráter japonês. Deste modo somos fortes, mas o futebol é diferente. Ataque e defesa estão interligados, e o jogo é de contato físico. É um jogo onde não passa de desempenhar uma única função. Por isso é que precisamos de poder individual, e é aí que suas habilidades entram. Na atual situação do Japão, você sabe quais posições poderemos nos orgulhar? Meio-campistas e laterais, aqueles que trabalham tudo pelo bem da equipe. Posições focadas principalmente em seguir padrões pré-estabelecidos, deixando para os atacantes a tarefa de se tornarem os pilares de sua equipe. Isso apenas faz sentido por sermos bons em tais posições. No entanto, graças a esse sacrifício generoso, posso também dizer que o futebol japonês não evolui nada depois disso. Com isso, não haverá nenhuma revolução. Então, gemas imperfeitas, reescrevam seus sensos comuns. Marcar gols no futebol significa destruir a estrutura do inimigo. Em outras palavras, atacantes são destruidores. Um gol instala o caos no oponente, uma revolução no campo. Atacantes não limitam vocês mesmos a uma única função. Vocês são seres incapazes de seguir tal sistema. Para se tornar o pilar do time, um atacante carrega uma arma. Essas são suas armas, algo que perturbe o oponente para fazê-lo ceder, para destruí-los. Toda elite de atacantes carrega uma única e incomparável arma. Reflitam, discutam do que seus corpos e mentes são capazes. É com apenas suas armas que vocês poderão fazer uma revolução. Apenas assim terão a vitória. Isaac pensa que se é uma arma que falta, então essa é a dica para superar a primeira seletiva. Fala aí galera, tudo de boa com vocês? Então, terminamos o primeiro jogo aqui da primeira seletiva, né? E cara, o time Z foi destruído pelo time X do Barou. Tem nem que falar, mas ainda vai ter muita evolução dos nossos garotos do time Z, tá? Então continue aí vendo com a gente semanalmente, tá? Toda terça-feira tem vídeo novo que só vai melhorar aqui tudo nossos personagens aqui, né? Então é isso. Obrigado por você que assistiu. Se tiver gostou,